Olá, muito bom dia, amigas e amigos do campo e da cidade. São 7h05, está começando o Resumo Agro, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Eu sou o jornalista Paulo Dutra, me acompanha na técnica o colega Cristiano Rodrigues. As rádios do Sistema Medianeira são órgãos da Arquidiocese de Santa Maria. Temos a coordenação geral do padre Alexandro Miola. Estamos ao vivo em vídeo através do Facebook na Medianeira 102.7. Acompanhe os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram @resumo_agro, nossa página no Facebook facebook.com/Resumo Agro e também o canal do YouTube. Os nossos programas estão todos hospedados nestes canais, só acompanhar por lá todas as nossos programas aí desde o início, né? Todos disponíveis no Spotify também e no Deezer, que são os aplicativos de podcast. O Resumo Agro tem a parceria de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar Meteorologia e Ciência de Dados. Precisa saber mais sobre o risco climático da cultura? Chame no Instagram @milibar.meteorologia. Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Fale conosco pelo WhatsApp 55991785317. De novo, 55991785317. WhatsApp da Rádio Medianeira 102 3222-0210. 3222-0210. Lá na transmissão da Facebook também precisa mandar sua mensagem, quiser mandar sua mensagem, a gente tem bastante pauta importante para tratar nesse programa deste sábado, 29 de junho de 2024. É o nosso último sábado do mês de junho, mais um mês aí que você passa o segundo aqui do nosso programa já. Hoje, sábado 29, sol nasce às 7h30, exatamente 7h30, e se põe às 17h46. Como vocês podem perceber, o inverno chegou finalmente. Temos uma manhã com céu aberto, mas bastante fria. A temperatura neste momento é de 8 graus aqui no centro de Santa Maria. Neste sábado a temperatura fica entre 11, a máxima em 11 e a mínima em 3 graus. E essa mínima deve chegar lá no final da noite, né? Vocês devem ter visto, quem estava ligado no noticiário aí nos últimos dias deve ter visto aquela nevasca gigantesca que aconteceu na Argentina. Até o mar congelou. Tu viu, Cristiano? O mar congelou no litoral, na Patagônia ali, as nevascas imensas, as nevascas na região ao sul do Buenos Aires mais alto que o pneu dos carros, assim, de acumulado. Impressionante. E esta frente fria que tá chegando, essa onda de frio que tá chegando aqui no estado, inclusive um alerta, né, do meteorológico do INMET, um alerta na cor laranja, que significa perigo, né, dos 3 níveis, que vai até o dia 3, quarta-feira, que é para frio intenso. E a geada desta noite é considerada de intensidade fraca. É um alerta do INMET, mas eu acho que não geou, eu não vi geada aqui no centro, eu não percebi. Bom, a umidade do ar fica entre 55% e 91% hoje, neste momento é de 72% aqui no centro. O vento no sentido sudoeste-oeste, a velocidade de 10 km por hora. Neste momento aqui o climatempo indica lá em Camobi 5 km por hora a velocidade. É isso aí, um vento, uma brisa leve.
Não temos previsão de chuva nem para hoje e nem para os próximos dias. Isso quem vai nos explicar melhor é o meteorologista Daniel Caetano, da Milibar. O tempo e o clima no Rio Grande do Sul. Bom dia, ouvintes do Resumo Agro. Eu sou o meteorologista Daniel Caetano e hoje eu vou falar sobre os últimos acontecimentos na nossa região e os prognósticos de tempo e de clima para a próxima semana e para os próximos meses. A semana passada ela foi marcada, pela entrada de uma forte massa de ar frio e seco. A partir da terça-feira já tivemos uma queda acentuada na temperatura, com mínimas na casa de 4 até 6 graus e máximas entre 12 e 18 graus Celsius. Essa massa de ar frio ela vai continuar atuando sobre o estado durante grande parte da semana. Nos próximos dias a temperatura mínima pode chegar até a 1 grau Celsius e a máxima na casa de 12 graus. Essa massa de ar frio e seco ela permanecerá atuando sobre a região até quarta-feira, quando já observamos um aumento da temperatura, com mínimas de 13 e máximas de 18 graus. Entre a quinta e sexta-feira, o tempo melhora para a região central do estado e podemos ocorrer chuvas de baixo volume, com acumulados de até 10 milímetros nestes 2 dias. A previsão climática indica uma condição de neutralidade do fenômeno El Niño, com chuvas dentro da normal e temperatura levemente acima do normal no Rio Grande do Sul. Com isto, a ocorrência de eventos de geada será baixa, principalmente no noroeste e faixa leste do estado. Em agosto, podemos ter até 6 eventos de geada na região do Pampa, Central e na Serra Gaúcha. Entre os meses de outubro e novembro, há uma probabilidade de 55% para o estabelecimento da laninha. E a expectativa é que as chuvas comecem a diminuir no estado, o que exige então atenção para a disponibilidade de água para a próxima safra de verão. Com as informações sobre o tempo e o clima, sou o meteorologista Daniel Caetano e nos encontramos no próximo sábado. Tchau! Esse aí então foi o Daniel Caetano com a previsão do tempo. 7 horas 12 minutos, vamos aos destaques da semana. Agora, os destaques da semana no Resumo Agro. Sindicato dos Trabalhadores Rurais. No destaque, no relato da semana do presidente do sindicato Delcimar Borim, a reunião chamada pela Federarroz aqui em Santa Maria, além da participação da entidade em outras ações para a recuperação dos produtores após as enchentes. Vamos conferir. Bom dia, Paulo Dutra, bom dia aos ouvintes da Rádio Medianeira, bom dia aos ouvintes do Resumo Agro deste sábado, 29 de junho. Esta semana tivemos uma importante reunião puxada aí pela Federarroz em Santa Maria, onde o sindicato esteve presente juntamente com a Emater, Universidade Federal de Santa Maria, o Senar, o IRGA, também secretários da Agricultura e os prefeitos da M-Centro, debatendo a situação preocupante aí dos agricultores, principalmente os atingidos pelas enchentes, e da necessidade de unir forças entre as entidades representativas juntamente com as prefeituras para termos uma pauta única de defesa dos agricultores, nas pautas já apresentadas aí pela FETAG e também pela Farsul, para ser entregue ao ministro da Agricultura e também para o ministro do Desenvolvimento Agrário e ainda para o ministro Paulo Pimenta. Então ficou, após uma manhã inteira de discussão, uma comissão que se reunirá na próxima segunda-feira, na parte da tarde, ali na Emater Regional, onde será então elaborado um documento que já teve início pelo CORED Central e também pela M-Centro, então vai ser incorporado mais algumas propostas e dados, informações sobre as perdas na região,
e será então marcada uma audiência nos próximos dias com os ministros para ser entregue tal documento. Para a próxima semana vai ter bastante movimentações. Dia 3 de julho vai ter o anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar por parte do governo federal, onde estamos na expectativa dos anúncios referente aos seguros do Proagro, taxa de juros, valores disponíveis para os agricultores poderem financiar. Também deverá nos próximos dias ser anunciado aí o plano safra de recuperação para os agricultores que perderam aí com as enchentes. Então, nos próximos dias aí aguardamos notícias melhores por parte do governo federal. Já no dia 4 da próxima semana haverá uma grande mobilização de agricultores puxado pelo movimento SOS Agro, né, que foi um movimento criado pelos próprios agricultores, angustiados pela falta aí dos anúncios por parte dos governos. Então será na Fena Rosa, em Cachoeira do Sul, na próxima, então, dia 4 de julho, e esse movimento aí está incorporando e apoiando as pautas tanto da FETAG quanto da Farsul, para que esse movimento tenha mais força e sensibilize o governo federal a ter essas medidas de apoio à agricultura familiar e também à agricultura empresarial. Esse foi o nosso resumo agro desta semana. Um bom fim de semana a todos. Esse aí foi o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Delcimar Borim, que até botou o nome já do bloco dele, o resumo agro do sindicato. É isso aí, presidente Delcimar, que sempre está na nossa audiência. Recuperação. Nesta sexta-feira, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural esteve reunido com a administração municipal, onde foi aberto espaço para os conselheiros representantes dos distritos relatarem as necessidades das suas regiões. No mesmo encontro, houve o anúncio por parte da Prefeitura de investimentos de apoio ao setor. Quem nos relata é o secretário de Desenvolvimento Rural, o Rodrigo Mena Barreto. Bom dia a todos. Ontem, então, tivemos uma reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, ali na sede do Sindicato dos Trabalhadores, né? Estiveram presentes, além dos conselheiros dos distritos e os outros conselheiros também que fazem parte do Conselho de Desenvolvimento Rural. Estava presente o prefeito Jorge Pozobon e o vice-prefeito Rodrigo Décimo, e também o superintendente da Secretaria de Obras, o Ricardo. Então, nós tivemos, o prefeito e o vice-prefeito receberam, né, do conselho as reivindicações do setor rural de Santa Maria, né, e também destacaram nas suas falas, né, todo o trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, todo o esforço, né, após essas enchentes do mês de maio, né, e que a cada chuva prejudica o nosso interior, principalmente as estradas, pontes e bueiros, né? Citou que mais de 30 pontes tiveram danificações, né? Mais de 18 totalmente destruídas, e que as pontes ali principais de Arroio Grande, né? Já foram cadastradas na Defesa Civil Nacional, e a Prefeitura está aguardando a liberação desse recurso, e todos os esforços, né, estão sendo empregados para recuperar as estradas, recuperar os acessos, e priorizando sempre a trafegabilidade para nossas estradas do interior. Também o vice-prefeito destacou toda a obra, todo o trabalho de recuperação, né? E também a gente aproveitou e divulgou algumas medidas, né? Que a prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, vai estar implementando a partir de agora, né? Em apoio, em atenção, né, à agricultura, e principalmente a agricultura familiar de Santa Maria, né? Então, está sendo liberado recursos, né, para compras de mudas de hortaliça, de mudas frutíferas, né? Também alevinos para
ser entregue gratuitamente aos agricultores que tiveram perdas, né? Agricultores familiares que tiveram perdas com as enchentes. Também os equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Rural, nós temos 4 retroescavadeiras, também temos trator com caçamba. Nós estaremos efetivando aí serviço de recuperação das hortas e das lavouras, né, dos agricultores familiares que tiveram também seu solo contaminado por areia, por pedra, e também a perda da camada vegetativa, camada fértil do solo. Então, nós também estaremos realizando esse serviço nas propriedades que tiveram esse tipo de problema, também recuperando alguns acessos internos também, lembrando, né, que os beneficiários têm que ser agricultores familiares, né, e também eles têm que se cadastrar lá na Secretaria de Desenvolvimento Rural. A equipe da Secretaria e da Emater vão fazer uma avaliação desse produtor e ver da necessidade de realizar esse serviço. Então, a partir de segunda-feira, né, nós estaremos recebendo esse cadastramento aí desses produtores e vamos iniciar o serviço de recuperação de solo, recuperação de lavouras. Obviamente que a gente não vai poder fazer toda a propriedade, nós teremos que restringir aí a uma área de 1.500 metros quadrados, né? Para a gente poder beneficiar o maior número de produtores, e também distribuição gratuita de mudas, de hortaliça, adubo orgânico e calcário. Então, o investimento da prefeitura aí a gente imagina em torno de R$700 mil, né, liberado pelo prefeito Jorge Pozobon, liberado pelo nosso vice-prefeito Rodrigo Décimo, para essa atenção, para esse apoio inicial aí a esse agricultor familiar de Santa Maria que teve perdas com as enxurradas. Um bom dia a todos. Esse é um trabalho que a prefeitura realizará a partir de agora, e um bom dia a todos e um bom sábado. Esse foi o secretário de Desenvolvimento Rural Santa Maria, o Rodrigo Mena Barreto. Reforçando então, os amigos e amigas pequenos produtores rurais, né? Quem tiver interesse nas mudas de árvores frutíferas e de hortaliças, alevinos, adubo orgânico e calcário, além do serviço de maquinário do município nas propriedades rurais para a recuperação de acessos, lavouras e hortas, deve buscar a Secretaria de Desenvolvimento Rural ou no escritório municipal da Emater, que ficam no mesmo prédio ali na Medianeira, Avenida Medianeira 141. É um apoio bem importante, um anúncio importante da Secretaria, que deve vir em boa hora para contribuir na recuperação das pequenas propriedades. Bom, logo após o intervalo, vamos conversar com o médico veterinário Fernando Veloso. O assunto é o mercado bovino. Fique aí que nós já voltamos. Estamos de volta. 7h25, 7 graus a temperatura. Resumo Agro aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chame no Instagram @milibar.meteorologia. E Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer um manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Ao vivo, pelo Facebook da Medianeira 102.7. Interaja conosco pelo WhatsApp 55991785317 e 3222-0210. Qualquer um dos números são suficientes para fazer o contato aqui com a gente, e também através da nossa transmissão lá pelo Facebook. Até porque a gente vai falar sobre pecuária. Médico veterinário de formação, mestre em produção animal, o Fernando Furtado Veloso presta consultoria a alguns dos principais criatórios do Brasil na área de gado de corte.
através da FF Veloso e Dimas Rocha Assessoria Agropecuária. Também é sócio proprietário da Crio Central Genética Bovina, uma das mais conceituadas do estado. Fernando, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes do nosso programa no dia de hoje. Fernando, anda no Paraná, Fernando? Sim, eu vim ontem, Paulo, aqui para Cascavel, no Paraná. Estarei aqui hoje e amanhã. Tem um cliente aqui da raça Angus, aqui que promove leilão, e hoje fará um leilão de fêmeas Angus. E aí retorno daqui uns dias, que depois ele fará uma oferta também de machos, né? Com a facilidade hoje da realização desses leilões virtuais, né? É mais fácil fazer leilões divididos, etc., porque não ocorre movimentação de animais, né? A gente faz a filmagem dos animais e a transmissão do leilão. É uma tendência que já vinha vindo e a pandemia deu um empurrão sem volta, vamos dizer assim. Exato. A pandemia nos forçou a usar esse tipo de modelo de comercialização, mas que ele é um modelo muito racional, de menores custos, de menores envolvimentos com transporte de animais, com fretes. Então isso está se impondo como, vamos dizer, o modelo hoje, creio que mais frequente aí na realização de leilões, seja de gado comercial, né, gado geral, como também reprodutores, que é o meu caso no dia de hoje aqui. Pois então, aí fechando o período, fechamos já o período dos trabalhos das feiras de outono, né, no gado de reposição. Como é que tu avalia este período aí que né, importante do ano, principalmente para o produtor que tá levar o gado para o engorde, né? Mas é uma parte importante do ciclo. Como é que tu avalia, como é que foi o mercado, movimentou o mercado neste ano? Bom, especificamente, Paulo, em relação às feiras de terneiros, que é uma temporada importante que ocorre no outono, né? Usualmente, final de março até final de maio ou início de junho, né? Nós tivemos uma grande comercialização no Rio Grande do Sul nesse período. E a nossa empresa já faz alguns anos que tabula os resultados das principais feiras do estado, e não é a totalidade, mas aquelas feiras que as empresas leiloeiras publicam os resultados, ou que as empresas leiloeiras que a gente mantém contato nos disponibilizam os resultados. Então, tem sido um número aí próximo de 20 a 25 mil animais vendidos nesses 2 meses, né, abril e maio, e a gente vem tabulando os resultados. A impressão que a gente tem, Paulo, nas rodas de conversa, é que esta temporada de terneiros foi bem pior que a do ano passado. Mas olhando no detalhe os números, ela foi parecida. Ela foi parecida. Não foi uma temporada boa, não foi de grande valorização, mas ela foi parecida com a do ano passado. E ela teve um fator a mais a prejudicar, que em maio nós tivemos toda essa catástrofe de chuvas no estado, que dificultou muito a realização de algumas feiras, e algumas feiras ocorreram com grandes dificuldades aí, né? De menor público, de menor pessoas, número menor de pessoas acompanhando, menor número de compradores envolvidos, o que trouxe algum grau de prejuízo, tá? Mas olhando 24 contra 23, não foi tão diferente. Machos, tá, Paulo? Média geral deste ano de 24 se aproximou de R$ 9,50. E aí a gente tem que dividir que há um número de machos castrados e um número de machos inteiros. E neste ano, em 24, os machos inteiros, além de pesar um pouco mais, né, pesaram um pouco acima de 180 quilos, sempre referindo-se às feiras de terneiros, tá? Eles precificaram quase em R$ 9,60, tá? E o macho castrado pesou um pouco menos, em torno de 175 quilos, então tem uma desvantagem de 15 quilos, e foram valorizados no valor um pouco menor, em torno de R$ 9,40. Então, peso um pouco menor e a cotação em torno de 20 centavos a menos. Sempre lembrando que isso é uma média geral de um número grande de feiras, de mais de 40 feiras. Seguramente alguns produtores fizeram vendas particulares ou mesmo em feiras por valores maiores,
né? E alguns também por valores um pouco menores, especialmente algumas feiras em maio, que tiveram resultados bem abaixo do esperado, e eu acredito isso, em grande parte, a questão do processo aí do período de chuvas, né? Em 2023, Paulo, que a gente tem assim, uma memória que parece que foi tão melhor, nas feiras não foi. A média geral dos machos ficou muito próximo, eu tenho aqui o número, castrados em 9,43 e inteiros em 9,45. Então, o número, ele gira num número muito próximo aí a R$ 9,50, que hoje é um pouco acima do boi gordo, neste período de abril-maio, então é 10, 12% mais que o boi gordo, e em 2023 até foi um quadro um pouco pior, porque o boi gordo estava melhor precificado e era um terneiro vendido praticamente sem ágio ou sobrepreço em relação ao boi, porque o boi estava, naquela época do ano passado, mais valorizado, em torno de 9,40, e isso então nos dá uma média muito próximo do valor que o terneiro foi vendido ano passado. Naturalmente tem variações, tá, Paulo? Porque a gente vai coletando os dados do preço do boi de quinzena em quinzena, e de abril a maio, ano passado, houve uma redução. O boi gordo ano passado, lá em abril, ele estava próximo de R$ 10, e no final de maio ele estava já próximo de 9. E neste ano, o boi gordo já iniciou num patamar bem mais baixo, em torno de R$ 8 apenas no início de abril, e chegou próximo de R$ 9 no final de maio. Isso os preços médios divulgados aí pela URGS, que é o NESPRO, né? O Núcleo de Estudo de Produção de Bovinos de Corte ou da Cadeia da Carne, né? Então, resumo geral de todos os dados que eu trouxe. A feira de terneiro esse ano, as feiras tiveram preços baixos, nós podemos dizer, mas ainda um pouco superiores ao do boi gordo, que é uma referência que a gente sempre usa, uma relação de troca, né, um padrão comparativo. E apesar da gente ter ficado bem frustrado com os resultados, especialmente em maio, com alguns terneiros vendidos a menos de R$ 9, a média geral da temporada 24 contra a temporada 23, o valor foi muito próximo, tá? Então, não foram tão diferentes. Naturalmente, a cada ano a gente espera que o valor seja um pouco maior, considerando que haverá pelo menos a questão de correção monetária ou inflacionária, né? E isso não ocorreu. Então, seria normal, mesmo não tendo suba do valor do produto, ter tido algo próximo aí de 5% só para ter reposição inflacionária. E isso não ocorreu. Então, de fato, 2024, um ano mais difícil para o criador, né, para o vendedor de terneiro, né, em relação a 23. Mas não tão pior no resumo geral em relação ao ano passado, como normalmente a gente está pensando, mas está muito pior, está 20%, está 30%, está 40% pior. Isso se dá em algumas situações pontuais, mas não está sendo refletido no número, vamos dizer, do apanhado aí de todas essas feiras de terneiros acompanhada. Normalmente, se consegui passar essas informações, ficou alguma dúvida, Paulo? Não, é isso. Normalmente o ciclo, né, do preço na pecuária da comercialização, ela tem uma relação com aí a grosso modo, né, que a questão o preço está baixo, o produtor começa a mandar a vaca para o gancho, que diminui a oferta de terneiros, que daí faz o preço subir do terneiro, o produtor começa a reter as matrizes, volta a investir em reprodução, aí com mais terneiro o preço volta a cair, enfim, né? Onde é que a gente está nesse momento? Porque existem alguns fatos eventualmente que movimentam vamos dizer assim, que bagunçam esse ciclo, né, Fernando? Correto. Não, teu raciocínio está corretíssimo, Paulo. E exatamente, a pecuária ela se movimenta, a parte de mercado, a parte de preços, em função deste ciclo que tu comentaste, que é o ciclo pecuário, né? Onde há um ciclo de retenção
de matrizes, que leva em algum período a valorização maior do terneiro e por consequência do boi, e um período de maior descarte, né, de maior abate de fêmeas, que leva ao contrário. Nós imaginamos, Paulo, todos os analistas aí de mercado e a universidade, que nós estamos já no período final do ciclo de baixa, ou já estamos ingressando em um novo ciclo de alta. Tá? Então, esta é a expectativa. Se essas expectativas aí, que são de muitas centros de estudo de educação e de pesquisa, como a URGS, o CPEA, que é da USP, a Scott Consultoria, várias consultorias privadas, né, dão a mesma expectativa, que nós estamos no final de um ciclo de baixa, ingressando num novo ciclo de alta. Estando corretas essas previsões, e não havendo nenhum fato muito novo, muito diferente, como uma pandemia, como um processo econômico muito algo forte. Extremo, né? Algo extremo, exatamente, com algo extremo como uma pandemia, uma guerra, algo assim, que não é o que a gente está, com pouca probabilidade ocorrerá, né? Oremos. Então, há uma expectativa, Paulo, de melhores preços para essa categoria que é o terneiro, já em 2025. E aí de preços ainda melhores em 2026. Tá? Então, esta é a expectativa, essas são as simulações e previsões de vários aí analistas, empresas dessa área e das universidades. Tá? Dito isso, de se esperar que o terneiro agora para 2025 tenha uma grande recuperação. E essa grande recuperação, nós esperamos algo aí que o terneiro vá a 14, 15, 16 reais. É muito difícil colocar isso em números, né? Mas há uma expectativa, sim, que ele tenha uma recuperação de 30%, 40% ou acima disso para 2025. E uma recuperação ainda maior para 2026. Que é o preço praticado na pandemia, né? Mais ou menos isso aí, 14, 15, 20, 21 foi mais... Exato, Então vamos dizer para 26, talvez até preços superiores, tá? O CPEA mesmo fez algumas previsões que a expectativa é de uma recuperação de preço, ou de uma suba de preço de até 80%. Então, se é 80% sobre 9 ou sobre 10, nós estamos falando de 17, 18 reais lá para 2026, tá? Não é 80% de suba, porque se o produto perdeu, né, 30%, né, em relação a 2 anos atrás, recuperar esses 30% e ganhar mais 40% ou 50% de aumento, tá? Então, são bem otimistas essas previsões, parece até exageradas, né? Dizer, a gente está falando de terneiro de 10 reais hoje e há previsões de 16, 17, 18 reais para daqui a 2 anos. Sim, os modelos indicam isto e em ocorrendo, eu acredito que ocorrerá, tá? Será um momento muito favorável para o criador, vendedor de bezerros, né? Terneiros. E para isso, não adianta só contar com preço, né, Paulo? Aqueles que estão acompanhando isso e que puderam, de alguma forma, se preparar, já devem ter entorado, colocado na cria ano passado, mais matrizes e, se possível, farão o mesmo também neste ano. As matrizes que foram entoradas ano passado vão parir agora e vão vender 2025, né? E as que nós colocarmos neste ano vão parir 25 e venderão esse bezerro, esse terneiro de 26. Então, é um processo que pressupõe programação e, naturalmente, eu entendo que é difícil em alguns momentos fazê-lo, porque no momento que tu tá com teu terneiro, boi gordo, vaca gorda com preços baixos, tu ainda tem que reter produto para aumentar estoque, né? Aumentar o gado de cria. Então, de fato, é difícil realizar isso pensando só no fluxo de caixa, né? Mas é necessário, vamos dizer, interessante aqueles que puderem fazer para terem mais terneiros nesse período melhor. Então, por exemplo, se eu produzo 100 terneiros e vou ter os mesmos 100 ano que vem, beleza, eu vou ter um valor adicional aí de 30%, 40% na venda deles. Mas em vez de eu ter 100,
se eu conseguir ano que vem ter 120, 130 e estes ainda com 10 ou 20% a mais de peso, eu consigo fazer, vamos dizer, um faturamento bem maior, combinando tudo isso, né? Mais unidades, mais peso e maior preço esperado ano que vem. O presidente no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui manda mensagem aqui, o Delcimar, aqui no WhatsApp, com a pergunta, ele que é produtor trabalha com cria, né? O aumento do preço do terneiro para 2025 não teria correlação com a redução de matrizes no centro do país? Sim, tem, mas ficou um pouco mais complicado, Paulo, compreender o nosso ciclo pecuário e os fatores que afetam o preço, porque o Brasil tornou-se hoje um grande fornecedor de carne no mercado internacional. Então, no passado, a gente olhava as variações de estoque do nosso rebanho no Brasil, tá? E o nosso consumo doméstico, e a gente conseguia ter uma boa compreensão do que estava sendo produzido e consumido. E isso mudou muito, porque agora o Brasil chega a em torno de 30% do total da carne produzida vai para fora do Brasil. Então já tem uma variação que é o seguinte: o quanto os importadores levam do nosso produto. E os demais 70% o mercado doméstico. Então, as condições da economia nacionalmente afetam muito o nosso negócio, mas a gente também é muito afetado pelo mercado internacional. No Rio Grande do Sul, também tornou-se mais difícil compreender e fazer previsões do ciclo, porque o Rio Grande do Sul hoje participa desse mercado brasileiro e muitas vezes está recebendo carne ou animais para abate de outros estados. Então a gente às vezes olha só no entorno, né? Não, tem que haver uma suba de preço agora. Não há pasto no campo, não há gado gordo disponível em grande quantidade. As pastagens estão atrasadas. A gente faz uma análise de como está o nosso entorno e imagina que esse nosso entorno vai se refletir diretamente na disponibilidade de produto, né? Na oferta e em melhoria de preço. E isso ocorre algumas vezes e outras não, porque pode estar tudo isso ocorrendo contrário à produção momentaneamente no estado e não estar faltando produto necessariamente nos supermercados, nos açougues, para a sociedade, porque a gente está recebendo muitas vezes complemento de carne ou de animais para abate de outros estados que estão com outra situação de produção naquele momento. Então ficou bem mais difícil avaliar como é que está a situação, vamos dizer, do estoque e do abate e relacionar diretamente com preços, tá? Então, a pergunta aí do nosso ouvinte está correta, tem relação com isto, mas já tornou-se mais difícil fazer um paralelo direto e ter maior previsibilidade, né, do comportamento de preços por essas questões que falei, por a gente estar tão inserido no mercado internacional. Então, parece que está tudo muito bem quando vê um importador reduz drasticamente a importação, afetando o preço, ou parece que está tudo com pouca oferta no estado, por essas questões que eu falei antes, mas ao mesmo tempo está ingressando carne de outras regiões ou animais, o que mantém a oferta razoavelmente estável, não permitindo subas de preços, né? Porém, o que o nosso ouvinte falou está correto, e como o Brasil como um todo vem nesse mesmo ciclo que o Rio Grande do Sul, é esperado que ano que vem a oferta de terneiros já seja menor e, por consequência, que haja, vamos dizer, maior valorização. Também tem questões internacionais, né, Paulo, que alguns grandes produtores estão já com preços mais altos, né? Exemplo, Estados Unidos, que é um grande produtor de carne e grande exportador, ele está com preços muito altos pela redução do rebanho americano. E com isso nos favorece momentaneamente, porque o nosso produto passa a ser mais buscado, competitivo, né? Porque um dos produtores mundiais está com valor muito alto da sua carne. Então, é um xadrez, um quebra-cabeça de várias peças para, vamos dizer, formar preço, né? E a gente ter também alguma nível de previsibilidade do que deve ocorrer, né, com os preços do nosso produto. Cada vez mais parecido com o mercado, outros mercados commodities, como a soja, o milho, por exemplo, né? Correto, perfeitamente, que passaram a ser, vamos dizer, globalizados e que nós fazemos parte, mas o que ocorre aqui internamente não explica
a totalidade da movimentação do mercado, né? Fernando, para fechar, tá? Neste movimento que tu citaste aí, onde é que fica a questão, como é que deve ser este mercado aí nas feiras de primavera em relação à compra das matrizes e touros e também na genética? Certo. Em relação a reprodutores, como está tudo, vamos dizer, bastante preços muito deprimidos, mercado muito achatado, Paulo, deverá ser um bom momento para aquisição de reprodutores, porque eles estarão menos valorizados. Então eu falo um bom momento para o comprador e um momento mais difícil ao vendedor. Então, touros que faziam aí preço médio 18, 20, 22 mil reais, talvez sejam adquiridos nesse segundo semestre por 15, 16, 18 mil reais, né? Falo de touros de muito boa qualidade nos leilões dos principais produtores de genética, tá? Então, eles estarão mais acessíveis ao pecuarista esse ano, tá? E lembrando que a gente às vezes calcula, não, o touro vale X mil quilos de boi ou X unidades de terneiro, né, como uma relação de troca, e a gente muitas vezes faz essa comparação no momento da compra, mas ele vai trabalhar, por exemplo, um reprodutor no rebanho por 4, 5, 6 anos e a sua produção, né, vai ser comercializada nos próximos 5, 6, 7 anos. Então, esse touro que poderá ser adquirido esse ano por um valor, vamos dizer, razoavelmente baixo, será o pai desse terneiro que nós vamos vender em 2026, que deverá ter uma expectativa de preços muito superiores ao atual. E é até conservador dizer que as expectativas nos levam a pensar num terneiro no mínimo 50% mais valorizado que o atual. Ou seja, o touro que for comprado esse ano aí por 15, 16, 18 mil, é o pai do terneiro que deverá ser vendido em 26 no valor próximo de R$15 acima. Então, é um investimento, mas ele deverá ter muito bom retorno, tá? As matrizes talvez sejam um pouco mais valorizadas, Paulo, porque o pessoal está atento dessa questão de valorização da cria que é esperada. Então, as matrizes prenhes, ou matrizes que vão para a reprodução, né, elas deverão ser bem procuradas e talvez sejam, não vou dizer caras, mas mais valorizadas do que a gente espera, por todo esse movimento de expectativa de melhores preços para o bezerro. Falando também do segundo semestre, Paulo, para gado comercial, publica rotineiramente cotações, a URGS, aí, o Núcleo de Estudos de Produção, né, que é o NESPRO, conduzido pelo professor Júlio Barcelos, as cotações, né, pesquisa semanal de preços, e esse ano também o NESPRO publicou uma projeção de preços, fez para todo o ano, tá? E ele vem tendo muito boa assertividade. Em relação ao que ocorreu de preços e em relação à projeção, houve um erro, ou uma diferença de apenas 2,5%. Então, vamos dizer, o que o NESPRO projetou de preços a cada quinzena está ocorrendo muito próximo. E há agora uma expectativa, Paulo, de uma melhoria bem positiva de preços para o segundo semestre e agora para o gado gordo nesses próximos 60 ou 90 dias. Então há uma sinalização agora que para julho e agosto haja uma recuperação de preços do boi gordo. Então há uma expectativa que o boi gordo faça médias superiores aí a 9,50, vamos dizer meados de agosto, e que a vaca gorda faça médias ou preços superiores a R$8 também nesse mesmo período, tá? Então há uma sinalização positiva e acho interessante comentar essas projeções da universidade, porque são projeções publicadas e que estão tendo boa assertividade. Então, não é naturalmente algo exato, porque está tratando de futuro, né? Mas é uma muito boa sinalização aos pecuaristas das expectativas de preços até o final do ano, né? Contribui para o planejamento, depois, né? Contribui para o planejamento do produtor, né? Saber como se movimentar no mercado que vem. É uma das
das possíveis ferramentas aí para planejamento e base de dados para o produtor considerar no seu sistema de produção e considerar nas suas decisões, né? Naturalmente que após esse período aí, que deve levar até o final de julho, início de agosto, né, de bons preços, deverá ter maior oferta desse gado todo que estará em pastagens, levando a uma redução de preços lá para outubro, tá? Ou seja, setembro, outubro há uma expectativa de alguma redução de preço, mas que quando estabiliza a oferta novamente volta a subir para novembro, dezembro, né, final de ano, ano novo, há uma expectativa de nova suba que talvez alcance os mesmos patamares aí do final de julho, início de agosto, ou até patamares superiores, né? Então, são muito bons dados que devem ser consultados. Eu posso já te enviar essa tabela. Não, recebo, tô na lista do professor. Perfeito. Não, então tu estás com essa informação tô por dentro. mãos aí e acredito que quanto mais pessoas chegar, melhor compreensão sobre a nossa pecuária o produtor vai ter, né? Isso tem que ser de livre acesso a todos, né? Mas assim, eu venho acompanhando essas projeções e é um trabalho muito positivo porque nos ajuda tanto a ter os dados tabulados por por um órgão lá independente, isento, e também nos trazer projeções, assim, com modelos robustos, com método, que nos dão mais segurança nas expectativas. E como qualquer projeção, ele não é perfeito, não há como, assim como a previsão de tempo, etc., mas ele está sendo bastante assertivo, está acertando muito, né? Pelo menos demonstrando claramente que as tendências ali indicadas estão muito corretas. Então, deixa de ser algo que é uma conversa que A falou, que B discordou, e passa a ser, de fato, uma fonte de dados com uma projeção publicada quinzenalmente, né? E que a gente vai acompanhando. Olha, aqui acertou muito, aqui se distanciou um pouquinho, e a gente até vai compreendendo. Aqui se distanciou porque surgiu um fato novo, como exemplo, essas chuvas todas, né? E a gente vai compreendendo melhor os movimentos do nosso mercado, porque no mercado a gente fala muito, parece algo abstrato, mas ele é um organismo vivo, né? Ele está sempre se movimentando, horas com mais força, horas com menos força, mas ele é algo que é dinâmico, né? E é importante que o produtor vá acompanhando para ter mais segurança nas suas decisões. É isso aí, Fernando. Para não trazer Fernando. uma perspectiva negativa, Paulo, assim, as projeções para o criador, para os próximos 2 anos, são muito boas. Eu acredito bastante que, de fato, essas projeções ocorrerão na prática em melhores preços ao produtor. Muitíssimo obrigado, Fernando Veloso, obrigado por nos atender aí no meio do serviço, mas a gente agradece aí a nossa audiência também pela contribuição valiosa aqui no Resumo Agro desse sábado. Muito obrigado, Paulo. São informações que estão à disposição de todos, como tu mesmo acessaste aí na nossa página, né? Então fica à vontade de compartilhar esse resumo das feiras aí aos ouvintes e as pessoas que te acompanham nas redes sociais. E no mais, esses dados que eu comentei do Nespro são também dados que são publicados, mas que quando a gente para e olha com atenção e tenta fazer alguma interpretação, acho que colabora, né, com a nossa compreensão e com o entendimento aí do mercado sobre o que está ocorrendo com a nossa pecuária, né? Mas agradeço o espaço e deixo o meu abraço aí a todos os ouvintes, um bom final de semana e vamos adiante. A nossa atividade, ela está sempre nos pressionando a produzir mais e com menor custo, e isso será sempre uma constante, não há outra alternativa, desde sempre é assim. É isso aí. Grande Fernando, muito obrigado, bom trabalho por aí, vamos nos consultar em próximas oportunidades. Muito bem, Paulo, obrigado, abraço aos ouvintes e fico à disposição para outros momentos que forem apropriados, tá bom? E produtores que são criadores, avaliem bem seus investimentos em reprodutores esse ano, seja na aquisição de touros ou de preparar-se para fazer inseminação, porque é uma decisão muito importante, resulta em muito impacto, né, na produção, em produzir mais terneiros, produzir terneiros mais do cedo, terneiros mais pesados, que afetarão seguramente os resultados no ano que vem e nos próximos. Então, deem a devida importância a essa tarefa, né, que é a aquisição de reprodutores, assim como o agricultor dá essa importância
e esse planejamento a aquisição de sementes, né, na sua lavoura. O touro ou o sêmen, ele é exatamente o mesmo paralelo que a semente para a agricultura, porém dele nós vamos colher várias safras, né, várias gerações de animais, diferente da agricultura, que tem alto impacto a semente, mas que no eventual erro ou má escolha corrige isso no ano que vem, né? E a má escolha do touro, por exemplo, demora vários anos, deixa impacto por vários anos em menor produtividade, né? Quando não fazemos boas escolhas. Então, dedica o devido tempo. Eu não estou dizendo que tem que pagar valores altos por touros, Paulo, mas que dedique bastante tempo, atenção, busque informações para escolher o seu fornecedor de reprodutores ou quem lhe atende nessa parte de reprodução para fazer as inseminações, IATF, porque muitas vezes a gente faz isso um pouco no apuro, sem o devido planejamento, e é uma tarefa que demanda mais atenção, mais pesquisa, mais reflexão, mais revisão de quais são as melhores opções, né, para cada propriedade. Tá ok? Tá certo. Obrigadíssimo. Um bom final de semana, bom trabalho por aí. Alonguei. Vamos ao intervalo, Resumo Agro já volta. Voz do Campo, no Resumo Agro. 8h exatamente da manhã, o Resumo Agro de volta, 7 graus a temperatura. Recebendo informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Resumo Agro tem a parceria de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, Meteorologia e Ciência de Dados, chama um dos nossos meteorologistas no Instagram, @milibar.meteorologia. E Inocular, Soluções Agrícolas. Saiba como fazer o manejo biológico da sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Fazer um bloco rapidinho do mercado agropecuário. Já. A média de elevação dos preços aqui na região sul, na soja, foi de R$1 nesta semana. Nas principais cooperativas, o preço pago ao produtor é de R$121,50. Durante o mês de junho, fazendo um recorte maior, aí a saca se valorizou R$2. A desvalorização do real frente ao dólar tem segurado a tendência de queda que vem de Chicago. A moeda americana está sendo vendida nesta sexta-feira a R$5,59, 15 centavos a mais do que na semana anterior. Na Bolsa de Chicago, os contratos com entrega em julho fecharam a semana a $11,50, 10 centavos abaixo da sexta-feira anterior. A posição novembro está a $11,04, R$16 de redução na semana. No Porto de Rio Grande, o spot fechou a sexta em R$141, R$1,50 acima da semana anterior. No boi, não vai dar tempo, estamos apertados. É isso aí. Bloco de cotações, quando o assunto rende, né, é difícil a gente segurar o bloco. Bom, o bloco de cotações do Resumo Agro tem apoio da Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Chegamos ao fim do programa deste sábado, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Agradecemos nossos parceiros, Agrimec, 50 anos em solo gaúcho, Milibar, Meteorologia e Ciência de Dados e Inocular, Soluções Agrícolas. As emissoras do Sistema Medianeira de Rádio são órgãos da Arquidiocese de Santa Maria, coordenação geral do padre Alexandre Miola. Eu sou o jornalista Paulo Dutra, me acompanhou na técnica o colega Cristiano Rodrigues. Este programa estará logo mais à disposição no Spotify e no Deezer. Grande abraço a todos, um grande sábado de sol, mas com frio, para vocês do campo e da cidade que nos acompanharam nesta hora de informação sobre o campo. Muito obrigado pela sua sintonia e até o próximo sábado. Rádio Medianeira 102.7 apresentou Resumo Agro.